Olá, pessoal! A nossa aula de hoje sobre o novo ensino médio é para explicar os itinerários formativos. Sejam bem-vindos. Esse é um ponto da BNCC em relação ao novo ensino médio que causou bastante confusão assim nas escolas, né? Porque é um trecho novo, tem uma carga horária significativa, né, de 1.200 horas. Então, os itinerários formativos são componentes curriculares oferecidos pela escola para o aprofundamento nos estudos das áreas de conhecimento do ensino médio e também para capacitação técnica e profissional. Esses itinerários formativos, que são novidades, né, da BNCC, eles precisam, então, ser oferecidos em forma de disciplinas, né? Os alunos vão escolher, dentro do novo ensino médio, algumas disciplinas eletivas. Disciplinas eletivas são aquelas que são opcionais, né? E o aluno vai escolher isso de acordo com o projeto de vida que ele tem. Então, tá tudo interligado, tá? Por isso que a gente espera que as escolas trabalhem o projeto de vida já desde o 9º ano do ensino fundamental e talvez até antes, né? Por que não? Porque mesmo que o aluno mude esse projeto de vida ao longo da educação básica, e lógico, ao longo da sua vida, ele já começa a ter uma noção das suas escolhas bem cedo, porque para não deixar para pensar nisso, por exemplo, no mês de novembro do último ano do ensino médio, né, que é o que muitos alunos faziam. Então, a gente vai chamando o aluno para a realidade desde muito cedo. Isso é importante não para colocar uma pressão no aluno, é bom que isso fique bem claro, mas para que o aluno comece a ter algumas responsabilidades e alguns comprometimentos, porque às vezes a gente percebe no jovem, no adolescente, até por causa da fase mesmo que ele passa, que eu já expliquei para vocês, um certo assim relaxo mesmo em relação ao futuro, tipo, não é hora de eu me preocupar, eu sou muito jovem. Realmente, existe um momento para tudo. Mas isso não significa que ele não tem que se comprometer com esse futuro. Não é porque esse futuro ainda está longe ou qualquer coisa parecida que ele não vai se comprometer. E ele tendo um projeto de vida, ele tendo metas, tendo objetivo, ele se dedica muito mais aos estudos, né? Então, esses itinerários, eles visam preparar ou para o prosseguimento dos estudos, fazendo uma faculdade, um curso técnico, um curso de capacitação profissional, ou para o mercado de trabalho, para aquele aluno que já quer ingressar direto no mercado de trabalho depois de formado, ou mesmo para diversificar as experiências dos alunos nessas áreas, né? Devem ser elaborados de forma contextualizada e atualizada. O que quer dizer isso? A escola precisa elaborar itinerários que tenham a ver com a realidade dela, tá? E a realidade do país. Então, não adianta você escolher, por exemplo, um itinerário de história da arte. É importante, é maravilhoso. Eu particularmente fiz e acho interessantíssima essa disciplina, mas se não tiver público para ela, se não tiver ninguém ali que tenha interesse em estudar arte, é um itinerário que vai ser perdido, entendeu? Que vai ser desperdiçado. Então, precisa ser um itinerário que seja do interesse dos alunos e que esteja de acordo com a demanda desses alunos por profissões ali na realidade deles, certo? Se você, por exemplo, tem uma escola que atende uma população ribeirinha, você tem que oferecer itinerários que estejam de acordo com aquele ambiente natural, tá? Então, é muito importante essa contextualização dos itinerários. A parte atribuída a ele soma 1.200 das 3.000 horas do ensino médio, deve ser construída abrangendo as mesmas competências e habilidades das 4 áreas de conhecimento da etapa, tá, gente? BNCC fala muito dessa questão das competências e habilidades, então é preciso que se use elas na hora de montar esses itinerários. Em relação às áreas de conhecimento, as 4 áreas de conhecimento, vamos lembrar as 4 áreas do ensino médio: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e nós temos também a parte de formação técnica e profissional, tá?
Dentro dessas áreas, você pode pegar, por exemplo, língua portuguesa assegurada às comunidades indígenas, também a utilização das respectivas línguas maternas. Então, no itinerário, você vai trabalhar a língua portuguesa, por quê? Porque até então você focou a língua local, a língua do indígena, a língua do quilombola, matemática como um tema geral, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, mas pode ter em relação à cidade. Se a sua cidade é uma cidade turística, pegue um itinerário que tenha a ver com isso, né? A arte, especialmente são as expressões regionais, desenvolvendo as linguagens das artes visuais, da dança, da música, do teatro. Então, vamos supor que a sua cidade tem uma tradição cultural muito forte ligada ao teatro ou à literatura. Coloca um itinerário nesse sentido. Educação física com prática facultativa ao estudante nos casos previstos em lei, né? História do Brasil e do mundo, levando em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Então, se você mora numa região onde tem uma colônia, uma influência específica de algum imigrante, coloca isso, a cultura, as tradições, a língua dentro dos itinerários. Sociologia e filosofia, porque a sociologia e filosofia tiveram uma carga horária muito diminuída, então é interessante colocá-las dentro os temas da sociologia e filosofia dentro dos itinerários. E a língua inglesa, que pode ser oferecida a outras línguas estrangeiras em caráter optativo. Então, você oferece a língua inglesa porque ela é obrigatória, aí você pode oferecer uma outra língua estrangeira de acordo com as necessidades locais, né? Então, vamos supor que a sua cidade fique perto da fronteira e se fale muito espanhol ali. Você vai oferecer, dentro do itinerário, a língua espanhola, a cultura espanhola voltada ali para a região, né? Então, se fica perto da Argentina, estudar um pouco de cultura argentina, porque às vezes o aluno quer ir para lá depois de formado, né? E esses são alguns temas para o currículo. Aqui eu trago as possibilidades de trabalho dentro das áreas de conhecimento mais a formação técnica e profissional, tá? Então, dentro de linguagens e suas tecnologias, isso aqui foi tirado diretamente da BNCC, eu só dei uma enxugada porque os textos eram muito longos e eles ficavam se repetindo. Então, eu deixei somente os temas das áreas, né? Então, por exemplo, você pode estruturar arranjos curriculares que permitam estudos em línguas vernáculas estrangeiras, clássicas e indígenas, colocando até o latim, que é o grego, que influenciaram tanto a nossa língua, né? Língua brasileira de sinais, Libras, muito importante, muito usada, né, no mercado de trabalho, muito necessária, né, na nossa sociedade. Artes, design, linguagens digitais, isso também muito atualmente você vê muita oferta de trabalho, né, dentro dessas questões relacionadas a linguagens digitais, inclusive marketing, né, manuseio de redes sociais, são novas profissões. Corporeidade, artes cênicas, roteiros, produções literárias, dentre outros. Na matemática, a gente tem disciplinas que podem fazer resolução de problemas e análises complexas, então você vai aprofundar, você vai trabalhar aquela matemática avançada, funcionais e não lineares, né? Análises complexas, funcionais e não lineares, análise de dados estatísticos e probabilidade, também muito útil no mercado de trabalho. Não que tudo não seja útil, né? Mas eu falo pela demanda de profissionais, tá? Geometria e topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros. Esse de jogos digitais faria um sucesso no ensino médio, né? Porque eles adoram e é uma profissão que se ganha dinheiro. Organizando arranjos curriculares na área de ciências da natureza que permitam estudos em astronomia, em metrologia, física geral, física clássica, molecular, quântica e mecânica, instrumentação, trabalhar no laboratório, né? Ótica, acústica, química dos produtos naturais,
análise de fenômenos físicos e químicos, meteorologia e climatologia, microbiologia, imunologia e parasitologia. Essa da imunologia e parasitologia é muito atual, que se fala tanto em vírus, diferença de vírus e bactérias, imunidade, etc., vacinas, né? Ecologia, nutrição também, um tema sempre presente, zoologia, dentre outros. Então, a ciência da natureza oferece um leque de opções muito grande, porque é uma área muito diversificada, assim como a área de linguagens, né? Ciências humanas e sociais aplicadas, as relações sociais, os modelos econômicos, processos políticos, pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem, natureza, entre outros. Eu queria fazer uma aspas aqui para dizer que na hora de fazer os itinerários formativos é preciso a colaboração dos professores, viu? São eles que sabem, dentro da área de conhecimento deles e principalmente dentro do componente curricular, o que é que se exige do aluno egresso da escola, ou seja, depois que ele se forma. Por exemplo, eu sou formada em língua portuguesa, eu sei como preparar para um vestibular, para os componentes, os itinerários que seriam úteis para o vestibular, para o Enem, a famosa redação que cai em ambos, mas também costumo dar dicas para o mercado de trabalho, quem vai fazer concurso público, o que cai de língua portuguesa em concurso público e cai língua portuguesa em todos os concursos públicos praticamente, né? Então eu sei como preparar. Para quem vai fazer um curso técnico ou atuar, por exemplo, na área de tecnologias, qual tipo de linguagem que você usa, que já não é aquela linguagem mais padrão, uma linguagem mais próxima da realidade. Então, é preciso consultar o professor na hora de formar esses itinerários, tá? Cada especialista vai saber as necessidades de sua área, tanto em relação à formação acadêmica quanto à formação profissional. Mas seguindo aí, nós temos então a formação técnica e profissional, que você pode desenvolver programas educacionais inovadores e atualizados que promovam efetivamente a qualificação profissional dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua habilitação profissional tanto para o desenvolvimento de vida e carreira, quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais e às exigências do mundo do trabalho contemporâneo. É importante a gente ensinar o aluno o que é um trabalho formal, o que é um trabalho informal, o que é a CLT, quais os benefícios que ela traz e também quais as desvantagens, como faz para abrir uma MEI, né, que é um microempresário individual, que é um CNPJ de microempresário individual, a questão dos atributos, dos tributos, né, desculpa, que você paga, quanto paga uma grande empresa, uma micro, uma média, quanto você contribui do INSS, a questão do imposto de renda, tudo isso a escola não preparava a gente cai na vida adulta sem saber de determinadas questões. Eu acho muito interessante colocar componentes que trabalhem nisso também, né? As responsabilidades que tem uma empresa ou um trabalhador, ou mesmo a gente como cidadão, que essa questão do imposto de renda, por exemplo, é uma responsabilidade que todo cidadão tem, né? E muita gente não sabe como preencher um formulário de imposto de renda. Então, isso é muito importante. Aí, pessoal, eu trago aqui exemplos de componentes curriculares para os itinerários, tá? Então, relacionado a cada uma das áreas, mais a formação técnica e profissional, quais componentes a escola pode oferecer dentro dos itinerários formativos, dentro daquelas 1.200 horas. Então, linguagens, produção textual, né, focado na redação, você pode fazer ali uma coisa mais voltada exclusivamente para isso. Análise do discurso, que você vai fazer análise de textos científicos, de textos visuais, de todos os tipos de texto. Análise multissemiótica, né? A análise multissemiótica, ela vai entrar como uma das competências dentro da área de linguagens no ensino fundamental, que é você trabalhar diversas linguagens, cinema junto com música, junto com teatro ali, você vai ver as mensagens, os significados de cada uma delas, tudo ali de uma forma integralizada. Linguagem não verbal, a gente mexe muito com linguagem não verbal na internet, né? Então, o aluno poder ver isso, como que você tira uma mensagem de uma imagem, de um símbolo, de um ícone, digitação de textos, interpretação textual, análise literária, leituras clássicas, pode pegar uma lista
de vestibular, por exemplo, estudar só ela dentro dessa disciplina, que é para quem está focado mesmo ali. Leituras contemporâneas, oficina de literatura, ou seja, você vai não só ler, mas também aprender. A oficina de redação, né? Você vai. Isso daí é mais para o primeiro ano. Eu colocaria a oficina de redação no primeiro ano, aprender sobre como é o texto dissertativo argumentativo, a estrutura dele, então você vai ler mais e ter mais teoria, e no último ano a produção propriamente dita, tá? História da arte, oficina de produções artísticas, poesia, teatro, música instrumental, né? Oferecer uma aula para aprender algum Olá, peço instrumento. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para aprender algum instrumento, teoria musical, dança contemporânea, preparação física, dentro da área de matemática, matemática financeira, matemática e o mundo do trabalho, aplicabilidade matemática, análise estatística, educação financeira, robótica e programação. Já tem escolas que colocam, muito interessante, e noções de economia. A gente vai ver no próximo slide uma matriz curricular pronta já do estado de Goiás, que é perfeita, tem muitas desses componentes aqui que eu estou falando, a gente vai entender um pouco melhor. Componentes da área de ciências da natureza, sustentabilidade e meio ambiente, super atual, e tem muitas startups, né, que são pequenas empresas da área de tecnologia, focando seus serviços nessa questão de sustentabilidade e meio ambiente, de reaproveitamento de materiais, recolher, reciclar, a genética, para quem quer se aprofundar no assunto, análise de materiais dentro de química, né, ou física, iniciação científica, saúde, astronomia, globalização e meio ambiente, produção e descarte de materiais, física e universo, fenômenos físicos, laboratório de análises químicas, bioquímica, microbiologia. Tem também alguns componentes da área de humanas e ciências sociais, da área de ciências humanas e sociais aplicadas, ética e filosofia moral, tá? Atualidades que caem em quase todos os concursos públicos, filosofia política, explicar a estrutura política do país, o país onde diz que se fala de política, mas se fala muito de partidos e de políticos, mas da estrutura política mesmo não se fala. Tensões políticas atuais, principalmente fora do Brasil, a gente tem aí Ucrânia e Rússia, Oriente Médio, né? Para os alunos ficarem atualizados, as mudanças climáticas, também um assunto atual. Dentro da FTP, empreendedorismo, isso uma orientação clara da BNCC, né? Que é preciso que tenha esse tema dentro dos itinerários. Ética profissional, marketing, comunicação em mídias digitais, entre outras possibilidades. Sempre consultando seu público, sempre consultando seu professor. Bom, eu trouxe aí uma grade, uma matriz curricular, né, na verdade, do governo do estado de Goiás. Eu achei bastante interessante essa grade porque ela é bem diversificada. Vocês veem aí, ó, pelos itinerários formativos, quais
os itinerários oferecidos dentro das áreas de conhecimento que eu falei, ó. Então, na primeira coluna, linguagens e suas tecnologias, a gente tem comunicação, né, movimentos, práticas e sentidos de existir, identidades.com, dentro de linguagem, tá? Na área de matemática, a matemática escolar aplicada ao mercado de trabalho, olha que interessante. Imersão à matemática escolar, conhecimentos essenciais para o desenvolvimento da sociedade, também muito. Aliás, eu achei todos muito interessantes, né? Ciências da natureza e suas tecnologias, além da visão, conhecendo o micromundo, energia que nos move. Se fala muito, né, em energia atualmente, então um tema muito atual. Dentro de ciências humanas aplicadas e sociais aplicadas, ser jovem, né? Imagino que vai tratar de uma questão mais reflexiva, mais voltada para a filosofia, do papel do jovem na sociedade atual. Eu acredito que seja isso, né? Toda forma de poder, também uma discussão bastante filosófica, mas também ligada à sociologia. Lembra que eu falei que, por ter uma carga horária mais reduzida, agora a sociologia e a filosofia podem entrar dentro dos itinerários, né? Não como componentes, né? Mas assim, com temas desses componentes tornando-se itinerários, como a gente vê aí, né? Formação técnica e profissional. Técnico em administração, técnico em informática, técnico em química. Então, eles vão oferecer aquele ensino médio parceiro com a formação técnica, que o aluno sai com o ensino médio e sai também com uma formação técnica. E olha que é atual, né? E os integrados, aí a gente vê, gente, também uma preocupação com a questão local. Provavelmente eles têm estudantes que vão para essa área de agropecuária, né? Até pela região ali ser muito forte nisso. Vão estudar história, processos econômicos e tecnológicos em Goiás, a cinesfera, arquitetura do movimento, comer bem e se exercitar é só começar, incertezas naturais, provavelmente em relação a clima e meio ambiente, matematicidades, isso eu não consigo explicar porque não é minha área, mas o nome é muito interessante e imagino que deva ser discussões mais atuais ali em relação à matemática, e viagem ao redor de Mama Gaia, tá? Deve ser alguma questão ali cultural. Eu vejo, então, aqui nesses itinerários formativos, tudo aquilo que eu falei para vocês. A relação com as áreas de conhecimento perfeitas, a contextualização, né? Então, atenderam aos saberes, às necessidades locais, perfeito também. Contemplaram o mundo do jovem, as necessidades dos jovens. Então, assim, se eu fosse dar uma nota para esses itinerários, eu daria nota 10. Contemplaram tudo, e isso aqui oferecido se for oferecido ao longo dos 3 anos do ensino médio, fica tranquilo, fica sossegado, tá? A gente vê a relação desses itinerários formativos com os temas contemporâneos e os temas transversais, né? Então, a gente tem ali meio ambiente, a gente vê as disciplinas que vão trabalhar educação para o consumo e educação ambiental, né? A gente tem dentro da área de saúde, educação alimentar e nutricional. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, dentro dos integrados, comer bem e se exercitar é só começar, ela vai trabalhar questões do meio ambiente, tem um xizinho ali, ela vai trabalhar os 2 temas, né, de saúde, e ela vai trabalhar também vida familiar e social. A gente vê que os X, né, eles vão ver quais temas transversais e contemporâneos os itinerários estão contemplando. Então, como a gente vê uma grande quantidade de X e uma grande variedade também desses X, a gente vê que cada itinerário contempla vários temas contemporâneos e transversais. Cidadania e civismo, ciência e tecnologia, economia, educação financeira, educação fiscal, que eu falei para vocês, né, da questão do imposto de renda, pagamento de tributos para o governo, e o trabalho. Olha que temas interessantes. Deixa eu voltar aqui. Cidadania e civismo. Então, vida familiar e social, direitos da criança e do adolescente,
Educação em direitos humanos, educação para o trânsito, isso muito importante, pelo menos aqui na minha cidade seria fundamental. Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, olha que tema maravilhoso, né? E a gente vê que tem vários itinerários, são 4 itinerários que vão trabalhar isso, inclusive dentro de matematicidades, né? Que eu não sei exatamente do que se trata, mas ela tem vários X. Ou seja, ela vai trabalhar vários temas contemporâneos e temas transversais, né? Ciência e tecnologia, isso sempre atual e muito necessário. A educação financeira, educação fiscal e o trabalho que eu já falei, também muito necessários. A diversidade cultural, né? A necessidade da gente conhecer e respeitar. Educação para valorização do multiculturalismo. Nas matrizes históricas e culturais brasileiras, a gente entender que nós temos 3 matrizes básicas, né? E a gente às vezes valoriza uma só. Então, gente, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês dá para fazer os itinerários formativos de uma maneira que atenda a BNCC, atenda o seu público, né? Enfim, que consiga contemplar também temas transversais e temas contemporâneos. Perfeita essa matriz curricular. Para finalizar a nossa aula, eu trago vídeos de aprofundamento para poder entender como funciona essa questão dos itinerários. Só para fechar, gente, para montar os itinerários, estejam atentos à carga horária, às competências e habilidades para a educação básica e para o ensino médio dentro de cada componente curricular. Então, tenham a BNCC nas mãos, tá? Façam com que os itinerários estejam relacionados tanto às áreas de conhecimento quanto à formação técnica profissional e também com a realidade da escola, dos alunos da escola. Então, o que é importante? Ouvir as pessoas, tá? Ouçam os alunos, trabalhem o projeto de vida antes do ensino médio, já no 8º, 9º ano do ensino fundamental, para saber quais os itinerários oferecer. Faça uma pesquisa na sua comunidade, na sua cidade, para ver as necessidades do mercado de trabalho, para ver o que está faltando, o que os jovens precisam aprender. E ouçam os professores, porque os professores são especialistas dentro dos seus componentes, professores que dão aula no ensino médio são os professores especialistas, eles sabem quais as necessidades dentro do seu componente curricular, tá? Dito isso, é importante assistir esses vídeos de aprofundamento porque é um assunto novo. Então, eu tenho aí o orgulho de ser professor. O primeiro vídeo é um vídeo um pouco mais longo e a explicação é um pouco mais detalhada. Nós temos também o vídeo do Movimento pela Base, que é um pouco mais curtinho, um pouco mais geral e resume mais ou menos o que eu expliquei para vocês até agora, tá? Tem um livro para quem quiser se aprofundar mais, que vai refletir sobre o novo ensino médio, né? Para quem pretende fazer até mais cursos e se aprofundar mais nessa questão da gestão escolar, né, que é quem acaba fazendo o trabalho mais grosso de formulação da grade curricular, da matriz curricular, tem esse livro aí do Danilo Arnaldo Brieskevics, espero falar certo, e da Rejane Steidel, né? Eles são organizadores, então a gente tem vários artigos dentro dele que fala sobre desafios e possibilidades do novo ensino médio, né? Então, para quem vai aí para essa área de gestão, acho muito interessante esse livro, tá? Até para escolher mais ou menos o que quer estudar e no que quer se especializar. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!